Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Vamos para o resumo do capítulo 21 do segundo livro dos reis de Israel. Este capítulo vai falar a respeito do reinado de Manassés, o juízo a respeito de Judá, a morte de Manassés, o reinado de Amon de Judá e vai terminar falando a respeito da morte de Amon. Manassés já tinha sido corregente com seu pai desde 696 a.C. Seu reinado se estendeu até a morte em 641 a.C. Assumiu a responsabilidade exclusiva do trono em 687 a.C. É interessante notar que durante 2 séculos, desde o reinado de Josafá de Judá, o qual exerceu 3 anos de corregência com seu pai Asa, todos os reis de Judá reinavam juntamente com o seu genitor durante alguns anos e compartilhavam os últimos anos dos seus reinados com os seus respectivos filhos. Este Manassés, a Bíblia diz que ele começa a reinar quando tinha 12 anos de idade e reina 55 anos em Jerusalém. Mas a tristeza é que este Manassés, o versículo 2 diz que fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara das suas possessões de diante dos filhos de Israel. Este homem foi tão cruel, tão malvado, que a Bíblia diz no versículo 6 que ele queimou o seu próprio filho em sacrifício. Este homem, ele se virou contra o Senhor e procurou fazer tudo aquilo que desagradava o coração do Senhor. O texto fala, nestes primeiros versículos, deste Manassés que foi um homem terrível. O versículo 6, que diz que ele queimou o seu próprio filho como sacrifício, o comentário diz: como acaso Manassés deu-se ao paganismo com todas as suas forças, abraçou a magia negra do Oriente, expressamente proibida pela lei de Moisés, porque o versículo 6 diz que ele adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e travava com médios e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a ira do Senhor. O Manassés foi terrível, um homem cruel, e o versículo de número 9 diz: eles, porém, não ouviram, e Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos seus olhos. Este homem leva o povo de Judá a uma vida de pecado, a estarem longe do Senhor. Mas, a partir do versículo 10, a Bíblia fala a respeito do juízo que o Senhor traria sobre Judá, e no versículo 17 fala então que este Manassés, ele morre no seu pecado, ele morre deixando uma herança maldita para Judá, porque se virou contra o Senhor e buscava fazer o que era mal. A partir do versículo 19, é Amon quem vai reinar, e Amon começa reinando com 22 anos. No versículo 24, diz: porém o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon e constituiu a Josias, seu filho, rei em seu lugar. O capítulo termina dizendo: e Josias, seu filho, reinou em seu lugar, e nós vamos ver o belíssimo trabalho feito por este Josias, o que nos mostra que a decisão
de servir ao Senhor, ela é tomada de modo individual. Este Josias, que cresce em uma casa abandonada, em uma casa destruída, sem a presença de Deus, ele toma a decisão de honrar o Senhor. É individual esta decisão, e que a cada dia nós possamos abraçar a decisão que tomamos um dia de servi-lo, de amá-lo, e que isso seja para nós um reflexo de muitas bênçãos e de uma intimidade com Deus, de uma presença maravilhosa de Deus nas nossas vidas. Manassés nos deixa um exemplo do que não devemos fazer, porque andar, caminhar contra a vontade de Deus é cavar para si uma sepultura. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus.